minha galera irada, tudo certo com você? Eu sou o professor Marcelo, o seu professor do canal Geografia Irada. Vamos à dica da nossa semana para ajudar você a conquistar a sua tão sonhada vaga no ensino superior. Na dica de hoje falaremos sobre a fonte de energia mais utilizada no Brasil e no mundo, que é o petróleo. Vem comigo entender aí como funciona aí, o que pode aparecer no seu vestibular e no seu Enem. Vamos começar, obviamente, falando da formação do petróleo. Então vamos começar aqui com a formação do petróleo. A formação do petróleo ela se dá por resto de animais e resto de vegetais, de plantas, né? Então animais marinhos e plantas marinhas vão entrar em decomposição. Esse processo de decomposição vão dando ali a origem, obviamente, aos hidrocarbonetos. Então a gente fala, os zooplânctons e fitoplânctons vão se decompor, obviamente vão sofrer um processo de pressão por terra caindo em cima, vai aumentando a temperatura, isso vai acontecer todo o processo ali de sedimentação, dando origem assim aos hidrocarbonetos, beleza? Então esse processo aqui vai dar origem ao petróleo. Então repita, Marcelo. Então, restos de animais e vegetais, plantas e animais, vão se decompor, dando origem assim ao lodo preto, que é o petróleo, os hidrocarbonetos. Isso aí o seu professor de química, obviamente, explicou, todas as moléculas, aí vai formar ali para você, aí você vai recorrer a ele, tá? Marcelo, quando é que teve essa formação? Bom, vamos só lembrar aqui para você, tá? Vamos falar de era geológica rapidamente para você associar. Então nós temos, a idade do nosso planeta, que é 4,6 bilhões de anos. 4 bilhões de anos foi a era pré-cambriana. O momento da Fanerozoica, que é 600 milhões de anos, é a divisão da Paleo, da Meso e da Cenozoica. Então foi aqui, na Mesozoica, que teve ali a formação do petróleo. Há mais ou menos 250 milhões de anos atrás. Marcelo, mas por que teve a grande formação do petróleo na era Mesozoica? Porque é nessa era que é unirado que nós temos a separação dos continentes. E nessa separação dos continentes, obviamente, vários animais marinhos, várias plantas ali vão morrer e vai acontecer um processo de decomposição, compactação, temperatura, dando origem sim a esse lodo preto que é o petróleo. E lembre-se que desse lodo preto sai um gás, que é o gás natural, que estão bem associados à sua formação. Muito tranquilo, Tá, galera? E agora? Bom, aí tu sabe qual é o local do mundo que tem mais petróleo? Sim ou sim? Obviamente que sim. Qual é o local do mundo, um local específico que vai ter mais petróleo, galera irada? Muito bem, no Oriente Médio. Nesse local aqui, ó. Marcelo, é no meio do Oriente? Não. O Oriente Médio, é a metade do caminho para os europeus chegar até a Índia. Virou o nome Oriente Médio. Ali eu tenho muito petróleo. Mas por que então? Porque na separação dos continentes, aquilo ali era mar, o mar vai recuar, plantas, animais vão morrer, decomposição, dá sim uma grande reserva de lodo preto, que é essa grande reserva de petróleo unirado, beleza? Então ali no Oriente Médio. Aqui no Oriente Médio nós temos alguns países em destaque para você. Quais são os países, Marcelo? Arábia Saudita, Irã, Iraque, que mais? Kuwait, e os Emirados Árabes Unidos. Aí tem os países, que mais tem petróleo, beleza? Mas o país que tem mais petróleo no mundo, hoje, segundo a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ele fica aqui na América, vizinho do Brasil, que é hoje a Venezuela. Esse aqui é o país com mais petróleo no mundo. Tranquilo? Então, o local específico, somando todos os países, o Oriente Médio. O país hoje que mais tem, a Venezuela. Segundo a Arábia Saudita, é bem próximo ali a reserva deles, um pouquinho superior a 230 bilhões de barris de petróleo. Um outro país de destaque também que tem grande reserva e grande produção, a gente vai destacar para você os Estados Unidos, tá? Marcelo, mas qual é o país que mais produz? É os Estados Unidos? É a Venezuela? É a Arábia Saudita? Não. Hoje o país que mais produz petróleo é a Rússia, galera irada. O país que mais produz é a Rússia. Aí agora eu vou só apenas colocar aí, uma pimentinha, um temperinho para você entender algo que está acontecendo aí com a geopolítica mundial. Bom, a Rússia é o maior produtor. O petróleo e o gás da Rússia, vão através de dutos para a Europa. E da Europa, daí sim, podem ser comercializados com outras partes do mundo.
Tranquilo? Vão de dutos. É um petróleo que chega mais barato do que o petróleo do Oriente Médio. Por que, Marcelo? Porque o petróleo do Oriente Médio, para chegar nos Estados Unidos da Europa, ele tem duas rotas. Uma passando aqui pelo Índico, chegando no Atlântico e subindo aqui. Essa é uma rota. E a outra rota sai por aqui, entra no Mar Vermelho, Canal do Suez, Mediterrâneo, aqui e aqui. São as duas rotas. E essas duas rotas, por baixo lá, indo pelo Índico, ou aqui pelo chifre da África, Mar Vermelho, né? E o Mar Mediterrâneo, Canal do Suez, passando, encarece muito o preço do petróleo. E obviamente que o petróleo russo chega lá mais barato. Então agora a questão da Síria, pensa comigo, existe um projeto para fazer dutos levar petróleo desses países para a Europa, que é baratear muito o preço do petróleo. E a Síria, né, está no meio do caminho. Então a Rússia não quer que esse duto seja feito porque vai dificultar, vai prejudicar, vai ser um concorrente para ela. Estão entendendo a jogada agora? Tem outros motivos, mas esse seria um dos principais motivos. Obviamente o presidente russo, o Putin, quer que o Bashar Assad permaneça no poder, que ele é um aliado dele. Então, isso aqui não seria feito o duto, tá? E os Estados Unidos quer derrubar o Bashar Assad, para que daí sim coloque um presidente, lá apoia um governo, que ele faça esse duto, barateie o preço do petróleo, esse petróleo chegue na Europa e depois chegue na América com mais facilidade e mais barato. A gente vê o interesse que existe por trás disso também, como um dos principais motivos aí para o conflito atual na Síria, beleza? Então aqui nós temos uma introdução para você da formação, aonde mais tem, né? Aonde mais produz, esses países aqui, que eles vão fundar uma organização na década de 60, que é o OPEP, que ela tem como objetivo controlar a produção do petróleo. E também tem que estar ligado que essa OPEP, né, nós temos países do Oriente Médio, nós temos países da América, como a Venezuela, temos países da África, como Angola, né, como a Argélia, né, esses países também pertencem ali à OPEP, beleza? Tranquilo? Aí a nossa continuação disso, a ver na nossa aula da semana passada, que foram as crises do petróleo, tranquilo? Vamos lá então, Marcelo, vamos falar um pouquinho aí sobre o petróleo do Brasil. A unidade, antes de a gente falar um pouquinho do petróleo no Brasil, eu peço que você veja essa imagem aqui, tá? Então, através dessa imagem aqui, você consegue ali entender para mim que o petróleo hoje ele é a principal matriz energética do mundo, que com mais de 30%, né? Segundo ali é o carvão, terceiro é o gás natural. E no Brasil também, primeiro é o petróleo com 35%, tá? Depois biomassa e depois a hidráulica. Para a matriz energética, né, da eletricidade em si, sabe que o Brasil 80% é através da água. Mas quando a gente fala de fonte de energia geral, o Brasil e o mundo é petróleo. E o petróleo, galera, eu posso fazer vários derivados. Então, combustível, né, o óleo combustível, o óleo lubrificante, né, o óleo diesel, a gasolina, o querosene, o nylon, parafina, o asfalto, o gás de cozinha, tudo é feito com petróleo, beleza? Tá, Marcelo, vamos falar um pouquinho do Brasil, vamos? O que eu tenho falado do Brasil de importante para você, né? O Brasil, ele é um país hoje considerado autossuficiente, já vou explicar isso para você, mas vou botar algumas datas importantes aí, tá? Então aqui, ó, Conselho Nacional do Petróleo, foi fundado em 38 no governo Vargas, tá? Então daí o Brasil começa, né, a investir mais na questão de buscar o petróleo. Lembra que o petróleo ele está relacionado diretamente ao que, Marcelo? A nossa segunda grande revolução industrial. A primeira foi a revolução do carvão e do aço, da máquina a vapor. A segunda, do petróleo, dando origem ao motor a combustão, posteriormente ao motor elétrico, beleza? Então aí, parte desse mundo, começa a espalhar a tecnologia e o mundo passa a ficar cada vez mais dependente do petróleo. E essa revolução, só lembrando para você, né, está associado muito ali à extração de petróleo nos Estados Unidos, na região da Pensilvânia, ali no século XIX, e aí vai dar origem a essa segunda revolução. Mas o petróleo já é utilizado desde os egípcios, desde os incas, dos romanos, é utilizado há muito tempo para estradas, mumificação. Então a gente sabe que ele tem, né, uma utilização mais antiga, mas como grande matriz energética, sim, vai despontar a partir da segunda revolução industrial, a partir do século XIX. Então no Brasil, 38, o Conselho Nacional do Petróleo. Outra data importante, 53, com a criação da Petrobras, beleza? E depois também uma outra data importante de falar para
vocês vai ser a década de 70. A gente vai aqui, né, citar o ano 78, quando ali oficialmente o Brasil vai retirar, né, o petróleo da bacia de Campos. Lembra que a maior parte do petróleo nacional estão nas plataformas continentais. Vamos entender o que seria essa plataforma, né? O que seria a plataforma continental, Marcelo? Vou fazer aqui um esqueminha só para você entender aqui todas as partes do fundo oceânico, do relevo submarino. Então nós temos aqui a água e o Brasil vai lá e constrói toda essa estrutura e vai retirar petróleo dessa parte aqui. Essa primeira parte aqui que a gente está destacando para você, o nome dela é plataforma continental. Então o Brasil retira petróleo daqui, bacia de Campos. Você lembra que na década de 70, se você viu a nossa aula semana passada, em 73 deu a pior crise do petróleo, né? A crise lá de Yom Kippur. E o Brasil nessa década ele aumenta os investimentos, né? Ele cria o Proálcool para suprir um pouco essa dependência. Ele também aumenta os investimentos na extração de petróleo, na pesquisa em petróleo, e daí na década de 70 ele vai extrair ali, descobrir a bacia de Campos e vai extrair o seu petróleo dessa região, tranquilo? Então nós temos aqui uma área chamada, né, talude, zona pelágica, dorsal oceânica e fossas abissais, a área do relevo submarino. Então é dessa primeira parte das plataformas continentais, que é onde o Brasil ele retira o seu petróleo aluno-irado. Beleza? Década de 70 ali. Tá, e agora, Marcelo? Bom, agora uma outra data marcante para você gravar, a gente vai botar ali o que o Brasil, né, ele conquista a autossuficiência, tá? Então essa autossuficiência ela ainda começa a ser divulgada para o mundo em meados de 2000, dos anos 2000 mais ou menos, 2006 ali, ela é divulgada que o Brasil é um país autossuficiente, ou seja, ele produz 2 milhões de barris por dia e ele consome 2 milhões de barris por dia. Tá, então quer dizer que o Brasil parou de comprar e parou de vender petróleo, ele produz só para ele e acabou? Não, aluno-irado, não caia. A maior parte do petróleo do Brasil é um petróleo, né, mais pesado, diríamos assim. Então dá para refinar, dá, mas dá menos derivados, é mais caro o processo. O Brasil também não tem tanta refinaria assim. Então o que o Brasil faz? O Brasil exporta esse petróleo, né, a maior parte dele, e compra o petróleo mais leve. Ele vende para a China, né, ele vende para os países do norte da África que tem bastante refinaria. E ele compra de quem? Arábia Saudita, Venezuela e da Argentina, onde ele compra esse petróleo mais leve. Então o petróleo da bacia de Campos, que fica, né, lá no Rio de Janeiro, que é onde o Brasil tira a maior parte do seu petróleo, ele é um petróleo mais pesado. Então, por isso que fala, né, que o Brasil não é autossuficiente, porque ainda ele precisa do mercado internacional, e é verdade, tá? Vamos lá, continuando. Tá, Marcelo, o que é importante também? Também nesses anos 2000 vai ser descoberto e divulgado, vou botar aqui uma data, né? 2009, o famoso pré-sal, tá? Então o pré-sal, ele é um petróleo de altíssima qualidade, que a sua formação também é na era mesozoica, obviamente, né? Eu falei para você que o petróleo se formou na era mesozoica 250 milhões de anos atrás. Então, Marcelo, tem petróleo do pré-sal em outra área, fora o Brasil? Sim. Nós temos pré-sal já comprovado no continente africano, porque o pré-sal ele se forma da separação, aluno-irado, né, da América com a África. Então, na hora que separou, mortalidade de peixes, zooplânctons, né, fitoplânctons, algas vão morrer e vão entrar em decomposição, dando assim uma grande reserva ali desses hidrocarburetos. Vai caindo o sedimento, né, pressionando, mais pressão, temperatura, vira lá o petróleo, lodo preto. E daí depois vai formando uma camada de sal. Então é uma camada, vou dar assim para você, de petróleo, né, abaixo de uma grande camada de sal, que está aqui no Brasil a mais ou menos 7 quilômetros. 2 quilômetros de água e mais ou menos uns 5 quilômetros de terra. E está lá o petróleo de altíssima qualidade, que o Brasil já tira petróleo desse pré-sal, né? Grande parte dele fica bem longe, né? Mais de 200 quilômetros aqui da costa, né? De 100 a 300 quilômetros é grande parte desse pré-sal. E ele fica num local chamado, né, Bacia de Santos, que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, na Bacia de Santos. Essa grande reserva, a maior parte do petróleo está ali. Então, esse aqui é o esqueminha para você, né, da formação que o Brasil já tira mais de 200 mil barris por dia de petróleo. Lembrando a você também que 159 litros é mais ou menos um barril de petróleo.
Tranquilo? Então nós temos aqui a questão do pré-sal, que é importante, que pode aparecer na sua prova e você tem que cercar isso para não errar, tá? Marcelo, e agora o que eu tenho mais saber aqui para a gente fechar essa aula e a gente ir feliz da vida, para poder estudar e detonar no Enem? Aluno irado, que eu vou fechar essa aula é com a lei dos royalties, beleza? Lei dos royalties. O que seria isso, galera? Seria uma lei de compensação financeira. Então, como eu falei para você há pouco tempo que o pré-sal, ele vai lá do Espírito Santo até Santa Catarina, beleza? Então tá aqui o pré-sal. Aí eu falo para você, o Rio Grande do Sul não tem pré-sal. Então começa ali uma polêmica dessa lei dos royalties, essa lei da compensação. Como assim, Marcelo? Então, por exemplo, aonde eu tiro a cidade, o estado, aonde passa, a Marinha, o Ministério de Minas e Energia, então cada um ali ganhava uma fatia, desse percentual, desses royalties. Aí o Rio Grande do Sul ficou totalmente descontente, principalmente os políticos gaúchos ficaram descontentes, falando que contribui, com grande parte da sua produção industrial. A agricultura é considerada um grande celeiro agrícola do Brasil e não receberiam nada do pré-sal, e esse dinheiro do pré-sal é uma riqueza do Brasil inteiro. Então começa um movimento ali entre os políticos para que todos os municípios ganhassem sim um percentual. E mudou essa lei da compensação, onde todos os 5.500 aí para mais municípios brasileiros, eles ganham ali um percentual dessa compensação. Então, onde tira, aonde o Estado também, aonde passa, a Marinha, todo mundo continua ganhando, só tiraram ali um pouco lá da Marinha, um pouquinho de cada um, para que os municípios tenham lá uma fatia desse petróleo do pré-sal, que é uma riqueza nacional. Beleza, aluno irado? Bom, eu espero você aí na nossa próxima aula, na nossa próxima semana. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com o seu grupo aí de estudo vestibular do Enem. Lembra que toda segunda-feira a gente coloca aí uma dica especial para você detonar. Na nossa próxima semana, traremos uma dica também muito irada, dica sobre as fontes de energias renováveis. Também aparece bastante aí, sempre ligando a questão do meio ambiente. Vamos cercar para não cair na pegadinha do Enem e do vestibular. E eu espero você aqui na nossa próxima semana e conto que você se inscreve no nosso canal. Um beijo no seu coração, eu luto pela sua aprovação.